Boa noite. Vamos aguardar mais alguns segundos aqui para que todos possam assistir desde o início. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença em nossa live sobre regimes tributários dentro de uma oportunidade de migração entre planos. Vamos chamar aqui os nossos participantes para se apresentarem. Wellington, nosso diretor financeiro, seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Boa noite a todos. Seja bem-vindo aí à nossa live sobre regimes tributários. Espero que aproveitem. Marilza, nossa gerente de relacionamento. Bem-vindos, espero que tenhamos uma ótima live, estamos à disposição. Patrícia, nossa representante do relacionamento, trabalha aqui em Bragança Paulista e está nos apoiando nessa live. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aproveitar a live para tirar dúvidas e a gente está à disposição. E Tamires, que é de Rondônia, também nossa colega aí no atendimento local. Você está no mudo, Tamires. Desculpa. Agora Obrigada, foi. Márcio. Fiquei muito feliz com o convite de participar dessa live. Eu sei que é um tema que muitos vão ter dúvidas, então aproveitem o momento, nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas aqui. Muito obrigada. Ótimo. E a nossa convidada especial, doutora Érica Palma, especialista em Previdência e Tributação, que nos honra com sua presença. Boa noite. Ai, obrigada, eu já adorei a apresentação. Para mim, eu que agradeço o convite e vamos aproveitar, gente, a hora é agora, mandem perguntas. Ótimo. Já estamos com mais de 20 presenças aqui e essa nossa live vai ser um bate-papo nosso aqui, tá? Eu vou compartilhar com vocês alguns slides e a gente vai conversando a respeito. Aqui é a nossa logo aqui, né, da campanha. Mudou aí? Eu acho que não mudou. Um minuto só, por favor. Mais um minutinho só.
Aí, agora sim. Vamos lá. Por que a migração? Em que ela consiste? Ela consiste numa transferência voluntária de clientes dos planos envolvidos nessa migração. Aqui a gente está falando de 5 planos. Plano que atende clientes do Acre, Rondônia, 2 em Sergipe e 1 em Minas Gerais, denominado Sudeste. Ela é uma oportunidade das pessoas analisarem o plano que está e o plano que tem chance ou liberdade para mudar. Esse plano, ele é denominado Plano Energisa, e essa oportunidade ela se encerra no dia 31 de março. Então, é importante que todos busquem informações, se orientem para que nesse período, né, tenham condições de fazer a melhor escolha. Um outro motivo dessa oportunidade é que todos os colaboradores do Grupo Energisa que ainda, né, não tiveram a oportunidade de mudar, que são desses 5 planos, terão agora até março. A nossa live de hoje é exclusiva de regime de tributação. Nessa opção de mudança, você pode também mudar o seu regime tributário. Para isso, informe-se, acompanhem bem essa live. Se não conseguirem acompanhar até o final, ela estará gravada no nosso site, no site energisaprev/migracão, né? .com.br/migracão 2023, e no nosso YouTube também, já disponível e sendo transmitida ao vivo hoje. Eu vou chamar aqui a doutora Érica, né, doutora Érica? Para nos ajudar com esses detalhes aqui de tributação, a respeito de cada plano. Poderia nos ajudar? Vamos lá, gente. Como é que funciona, né? A lei, ela é muito desleal, né, com o participante que está chegando num plano de previdência. Às vezes você nem sabe como é que funciona, e aí quando você faz a sua inscrição no plano, você já é obrigado a tomar uma decisão. Você vai escolher a tal da tabela progressiva ou você vai escolher a tal da tabela regressiva? E vocês todos que estão aqui já são participantes de planos, já fizeram essa escolha no passado. Nesse caso, escolha é, obviamente, em planos na modalidade de contribuição definida ou contribuição variável, porque se é um plano de benefício definido, não tem escolha. Você entra e já está aí sujeito na tal da tabela progressiva. E essa opção ela não muda. O sistema hoje, a lei não te dá a chance de mudar de ideia, e a migração não. A migração é a chance de você rever a sua opção pelo regime de tributação. A hora é agora. Se você mudar de plano, então isso significa uma nova inscrição no plano Energisa, você tem essa possibilidade de revisitar a sua opção pelo regime de tributação. Tá? Quando é um plano de BD, que a gente chama, que é o benefício definido, é aquele benefício que já está dizendo, né, que tem aquela fórmula de cálculo do regulamento, não tem escolha. Como eu disse para vocês, é a tabela progressiva. O resgate, se você vier resgatar ou entrar em gozo do benefício, a sua renda mensal vai ser somada a todos os seus rendimentos tributáveis anuais. Tá? Então, assim, se você recebe um aluguelzinho do imóvel do marido, se vocês recebem aí a aposentadoria do INSS, na tabela progressiva, todos esses rendimentos são somados e as alíquotas elas são crescentes. Quanto mais dinheiro você ganha, maior a mordida do leão. Nos planos de contribuição definida e contribuição variável, e aqui dentro deste contribuição definida entra justamente o plano Energisa, que é o plano de destino que a gente fala aqui desse processo de migração, vocês vão poder escolher a progressiva, que é o mesmo esquema, rendimentos somados, ou a tabela regressiva. E chama de regressiva justamente por conta disso, porque ao invés do imposto aumentar, ele diminui. Não está ligado ao valor, mas está ligado ao tempo de permanência desse dinheiro dentro do seu cofrinho previdenciário.
E aí eu vou até já me antecipar dizendo aqui, não é tempo de plano. Ah, mas eu estou trabalhando no Grupo Energisa há muito tempo. Não, o que vale aqui é o tempo que o seu dinheiro ficou guardado. Foi isso que o governo quis premiar. Quanto mais dinheiro guardado você deixa, mais o seu percentual de imposto de renda vai reduzindo. Só que, nesse caso, as regras são mais rígidas, né? Já que o governo não ia dar uma ajuda gratuita, né, gente? Alguma coisa tinha que ter o contrário. Nesse caso, é o que a gente chama de tributação definitiva, é a exclusiva na fonte. Você não soma esses rendimentos com outras fontes. Então, esquece, não dá para somar, colocar aluguel aqui no meio da história, somar rendimentos. Não, é uma tributação exclusiva na fonte, então você nem vai precisar ajustar lá na declaração do imposto de renda quando você faz o seu ajuste anual. Tá? É uma tributação exclusiva na fonte e não tem jeito de somar com outros rendimentos. Então, a hora é agora. Analisar friamente aqui a situação de cada um, se tem outras fontes tributáveis ou não, se tem a perspectiva de deixar esse dinheiro guardado por mais tempo ou não. Esses são alguns dos elementos que vocês vão ter que ponderar, colocar na mesa, anotar mesmo, pegar um papel e uma caneta, pensar mesmo nesse futuro para tomar a decisão de exercer a migração e mudar ou manter a tributação conforme você tem, tá? A gente vai falar também um pouquinho mais para frente, acho que na sequência a gente vai explorar um pouquinho sobre como funciona essa tabela das alíquotas progressivas e regressivas, e depois a gente pode voltar a falar dos prós e contras aí também da tabela regressiva, não é, Márcio? Exatamente. Na sequência, a gente tem todo esse conteúdo. Vamos chamar o Wellington aí para nos ajudar com as tabelas. Legal, aí depois de toda a explanação da doutora Érica, né, sobre as duas tabelas, eu trago aqui a tabela progressiva, né. A tabela progressiva acho que é a mais conhecida por todos, né. O próprio nome já fala, ela é progressiva, né. E aí já falando de números, até R$ 903,98, na tabela progressiva é isento de imposto de renda, né? E a partir daí tem várias faixas, a de 7,5%, e aí tem uma parcela a deduzir, né? Depois que se você recebe um benefício entre 1903,99 até 2.826, aplica-se essa tabela. E tem uma parcela a deduzir, né? Lá na Receita eles já traz esse número, né, da tabela a deduzir, e por aí vai, né? Acima de R$ 4.664 é 27,5, né? E aí dá para comparar, né, a depender do tempo que você quer ficar no plano, né? Se é mais vantajoso estar nessa tabela ou na regressiva que a gente vai mostrar logo na sequência. Em relação ao resgate, se você optou por ficar nessa tabela progressiva, quando você resgata aqui do plano, tem uma particularidade. É retido na fonte 15% da sua reserva. E aí, mas é só 15%? Não. Você vai ter que chegar lá no final do ano, na declaração de ajuste anual, colocar esses 15% que você reteve na fonte, informar lá para a Receita, e ela vai apurar ali a alíquota restante, né? Vamos imaginar que fosse um resgate de R$ 10.000, ia reter 15%, né? Mas, olhando a tabela aqui, você estaria com 27%. Então, lá na declaração de ajuste anual, você vai pagar o restante do imposto. Mas, para a gente aqui da Previdência, a gente só retém no resgate 15%. A tabela progressiva, ela é obrigatória para os planos BDs, né? E planos CD e CV, caso haja opção pelo regime também. Então, a opção do cliente. No caso do BD é obrigatório, CD e CVs optativo, né? Na sequência, a gente vai mostrar aqui a tabela regressiva, e aí eu vou chamar
Márcio, a Marilza para falar aí da tabela regressiva. Eu fico aqui à disposição. O Wellington, pela explicação. Então, como o Wellington falou, né? A gente falou há pouco da tabela progressiva e agora a gente vai falar da tabela regressiva, né? Que aí é o benefício, no caso de benefício e mais resgate que você pode usar essa tabela também. O prazo é a acumulação dos anos, como a gente fez o comentário lá, e como começa? Começa com o valor superior, né? Então, eu inicio com o meu imposto, com a alíquota lá em cima dos 35%, e conforme o tempo vai passando, né? Esse número vai diminuindo. Então, superior a 2 ou igual ou inferior a 4, eu vou diminuindo até chegar lá nos nossos 10 anos, chegar em 10% para num percentual menor. Isso é o que difere uma da outra, né? Nessa, você começa a pagar um valor maior de contribuição e conforme os anos vão passando, tudo que você vai depositando vai incidindo numa alíquota menor. Isso pode ser aplicado tanto para os planos CV, que são os planos vitalícios, como os planos CDs. Acho que é um pouquinho disso, e eu acho que agora a gente vai falar um pouquinho mais, detalhar em valores, né? E aí é que a gente explica um pouquinho dessa questão. Progressiva, o imposto varia conforme o valor do benefício ou resgate, e a regressiva, o tempo, como eu falei, né? O imposto de renda reduz conforme a acumulação do tempo no plano, independente do valor, né? Se eu depositei 100, 200, isso não vai interferir. Bom, agora eu acho que eu vou chamar a Paty. Paty, você pode ajudar a gente um pouquinho, falando agora, detalhando um pouquinho mais? Claro, Má, vamos lá. Obrigada. Então, essa é uma ótima pergunta e eu acredito que seja a dúvida de muitos, né? Eu tenho direito a mudar a opção de tributação na migração? Para quem está no plano de origem, que não migrou, ele não pode alterar a tributação, ele não pode trocar a tabela. Porém, ao migrar, não tendo o plano Energisa, ele pode sim alterar a sua opção no momento da migração. Então, migrando, se o cliente quiser, ele pode alterar, caso ele não tenha, é claro, tá? O plano Energisa, ele pode alterar a tabela de tributação dele, tá? Agora vamos chamar aqui a doutora novamente para explicar. É a Tamires. É a Tamires. Isso. Tami, ajuda a Muito- gente. Oi, Patrícia, claro. Tamires, Eu ajudo Oi, também, Márcia. vamos lá. eu preciso dar um recado para o pessoal. Certo. Uhum. Amigos, a gente pode já ir apresentando algumas perguntas. Para isso, basta clicar no ícone Q e A, que fica na parte inferior aí do seu vídeo. Já podem ir escrevendo as perguntas, que ao final a gente vai responder. A gente já tem aí algum conteúdo, né? Já apresentado, então já está aberto para perguntas. Meninas, fiquem à vontade. Acho que as perguntas vão vir agora, né, Márcio? Então, vamos ver um pouco sobre esses cenários de como funciona essa migração. Tamires, vou falar de exemplos, porque eu creio que exemplos é uma forma mais fácil de entender. Tamires, eu hoje estou no regime progressivo do imposto de renda, mas ao migrar, eu quero alterar para o regime regressivo. Como que funciona? Pode? Pode. Assim como a Patrícia falou, pode sim. E o início da contagem, ela vai valer a partir da recepção desses novos valores. Com o quê? Com o fim da migração já e a sua primeira contribuição. Então, se você está no progressivo e você gostaria de ir para o regressivo, vai funcionar dessa forma. Tamires, eu sou um assistido do plano e até vou falar um pouquinho sobre o coisa. Sou um assistido do plano Rondônia e eu gostaria de mudar.
Assistido, gente, ele vai valer para novos aportes, tá? Se você está no regime progressivo e você vai entrar no regime regressivo, esse regime vai ser novos aportes. Então, você também pode mudar, tá bom? Um outro cenário de regressivo para progressivo. Estou no regime progressivo e a continuação da contagem das reservas migradas como regressivo e novos aportes seguirão no regime progressivo. Como que isso acontece? Vou fazer um aporte agora, mas eu sou do regime regressivo. Então, eu vou fazer um aporte para o regime progressivo. Nesse caso, esses novos aportes, eles começarão a contar no regime progressivo, tá? Lembrando que a doutora Érica até falou um pouquinho anterior que o regime regressivo ele é irretratável. Por isso que esse valor que você contribuiu anteriormente, ele não pode ser mudado. Então, isso daqui, para você que é ativo e para você que é assistido, vai contar a partir dos novos aportes, novas contribuições ou aportes do serviço passado, ou seus aportes voluntários que o Plano Energisa ele permite que você faça, certo? Se você está no regime, a terceira opção, se você está no regime progressivo, você quer migrar permanecendo no regime progressivo, não tem problema. O controle dessa contagem é desnecessário, porque ao migrar, você migra tempo, você migra valores, então você também vai migrar ali a sua forma de regime de tributação e permanece da mesma forma. Do mesmo modelo, também é quem está em regressivo para o regressivo, tá? Esse modelo também não precisa ter coisa e vai continuar a contagem dos valores normal como está. Você está migrando de forma normal. Eu sou um assistido, estou migrando, vou continuar no regressivo. Vai mudar alguma coisa? Vai reiniciar a minha contagem? Não. A continuação da contagem permanece aí também. É isso, doutora Érica. Vou até convidar a doutora Érica para me ajudar aqui. E também continuar com essa explicação para falar um pouquinho mais sobre o regime regressivo, acho que é o que mais tem dúvidas, né, doutora Érica? Com toda certeza, Uhum. Tamires. A gente tem um pouco de dificuldade porque essa tabela progressiva, que a gente chama, é o imposto de renda que todo mundo conhece, né? Aquilo que a gente, as outras rendas, aquilo que a gente já tinha de imposto de renda na hora de receber o salário, é a tabela progressiva normal. O regressivo, ela é justamente uma inovação de quem participa de um plano de previdência, tá? E assim, o plano Energisa, ele é muito flexível. Então, vocês vão precisar lidar também com essa flexibilidade toda do plano para tomar essa decisão em relação ao seu regime de tributação. Porque assim, se você não espera fazer novos aportes, você já está lá aposentado, curtindo a vida, descansando, já não tem outras fontes de rendimento, não vai fazer novos aportes, é melhor pensar bem antes de mudar para um regressivo, porque por mais que você espere viver bastante, o seu dinheiro já está totalmente acumulado, tá? Então, assim, quando você mudar para esse regime regressivo, ao entrar no plano Energisa, o prazo vai começar a contar agora, então você vai pegar um percentual muito maior de imposto de renda. Então, essa é uma situação que a gente não indicaria aí para você mudar de regime de tributação, tá? Agora sim, você está ali no meio ainda da sua vida laborativa, ou seja, ainda vai ter que trabalhar por alguns anos, afinal de contas, a Previdência Social está cada vez mais mandando a gente trabalhar mais, vale a pena pensar. Por quê? Porque você pode ir ao longo do tempo deixando esse dinheiro guardado para a sua previdência, para a sua aposentadoria. Então, quanto mais tempo esse dinheiro ficar guardado para a aposentadoria, ou até para vir ser resgatado amanhã ou depois, melhor. Tá? Então, lembre sempre, por exemplo, quem está lá no Sudeste, que era, aliás, no plano saudável, que era um plano BD, não pôde fazer essa opção. Mas agora sua reserva vai se tornar uma reserva financeira. Então, quando ele entrar em dinheiro líquido aqui no plano Energisa, e você ainda tem um horizonte aí de 6 a 10 anos para vir a se aposentar, talvez seja uma boa ideia mesmo você deixar esse dinheirinho guardado para acumular tempo para o regime regressivo. Essas situações são bem particulares, tá? Então, vocês vão precisar mesmo pensar caso a caso.
E lembre assim, uma coisa muito importante que a gente vai falar na sequência, e eu acho legal a gente repetir, é que assim, está escrito lá na lei, tá? Não foi eu que inventei esse juridiquês. Essa opção do regime regressível, ela é irretratável. É uma palavra assustadora, mas é a mais pura verdade. E isso significa o quê? Que o regime regressivo, ele carimba o seu dinheiro. Se você tem um regime regressivo lá no seu plano de origem, seu dinheiro está carimbado e você nunca mais vai tirar esse carimbo dele. É como se ele tivesse já uma coroa de regime regressivo e dali ele não sai. Esse dinheiro vai sempre continuar contando como prazo de acumulação, tá? Não vai dar para mudar. Por isso que a gente fala de regressivo, continua no regressivo, a gente continua contando. Regressivo, mas puxa vida, eu estou querendo amanhã ou depois, vou receber um convite para ir surfar no Havaí, eu estou achando que eu vou parar de acumular dinheiro aqui, eu vou passar no progressivo. Me desculpa, se você já era regressivo lá, vai continuar regressivo aqui. Não vai dar para mudar. Tá? Você continua a contar o tempo do seu dinheirinho, do regressivo do plano de origem, e só aquilo que vier de dinheiro novo, de contribuição nova no plano Energisa, é que vai ficar sujeito à tabela progressiva. Você fala, nossa, mas aí tem um pedaço regressivo e um pedaço progressivo? É. Os sistemas de Energisa Prev já estão todos parametrizados e preparados para esse tipo de situação, porque é uma situação que demanda, sim, muito controle, porque esse carimbo do regressivo não vai sair nunca mais. Então, regressivo para progressivo, não adianta que ele continue no regressivo. Puxa, mas é o contrário, tinha progressivo lá e vou entrar no regressivo aqui? Não tem problema, pode, só que lembrem-se, o prazo da tal da acumulação, o início da contagem vai ser agora, quando vocês começarem a nova vida nesse plano flexível que é o plano Energisa. E de progressivo para progressivo, não muda nada, continua igual é feito hoje no salário de vocês. Não vai mudar nada se você é do progressivo e quer continuar nesse regime, porque ele é mais fácil de controlar, você quer somar outras rendas. Aí, esse tempo de acumulação de dinheiro na poupança não tem relevância na hora da tomada da decisão. Tá? Então, acho que essa tabelinha aí desses exemplos é o mais importante. O surf do Havaí foi por minha conta, tá? Porque se o que a gente quer mesmo é formação de poupança previdenciária. A Energisa Prev está aqui para ajudar vocês a guardar dinheiro para essa fase da vida, de fruir, de gozar os frutos da acumulação dessa poupança ao longo do tempo. E eu acho que o Plano Energisa é uma ferramenta certeira nessa hora, não é não, gente? Legal. Doutora Érica, o próximo slide é seu, você acredita? Eu falo mais um pouquinho, porque afinal de Vamos lá? contas, Márcio, a Tamires tem razão. Essa tal de tabela de regime regressivo, tabela regressiva, é só aqui, é só em plano de previdência que isso existe mesmo, viu, Márcio? E é por isso que eu comecei a falar, tá vendo? Lá vem o slide dizendo o tal do irretratável. Dizer que essa opção é irretratável significa isso, gente, a gente não consegue se retratar. Se você clicar no regime regressivo, não tem volta. E aí você fala assim, poxa, mas aí eu pensei melhor, um mês depois aconteceu alguma coisa que não tem jeito, porque quando você faz a opção pelo regime regressivo, a Energisa Prev ela é obrigada a colocar isso num sistema da Receita Federal. A Receita Federal já sabe que você optou pelo regime regressivo, você não consegue mudar de ideia. E os sistemas carimbam os seus recursos. Todas as contribuições que são feitas no regime regressivo vão ser sempre contribuições sob regime regressivo. Você não consegue mudar. Tá? E aí vale para todos os benefícios e institutos pagos pelo plano. Então, inclusive, se você morreu, o benefício de pensão, ele continua, o seu dinheiro continua com esse carimbo da tabela regressiva. Tá? E assim, como que conta esse prazo? Muita gente fala assim, poxa, mas eu estou há tanto tempo já no Grupo Energisa. Não é tempo de vinculação ao plano, gente. O prazo ele é contado pela data do aporte, ou seja, pela data em que aquela contribuição, aquele dinheiro entrou no plano. Tá? Não é tempo de vinculação, não é tempo de Energisa Prev, não é tempo de como empregado do patrocinador, não.
Por isso que isso é muito importante. Você assistido, já está recebendo benefício pelo plano. Se você migrar agora e você não tinha o regime regressivo, você começa a receber o seu benefício depois da migração na alíquota máxima de 35%. Então, não é uma boa ideia. A não ser que você queira, de repente, usufruir da flexibilidade do Plano Energisa, de suspender o recebimento da sua renda amanhã ou depois, ou por um longo tempo. Vai que você foi aí beneficiado por alguma herança de família, ou ainda está empregado, você está fazendo alguma outra atividade remunerada, vai querer suspender o recebimento do benefício e deixar contando esse tempo de acumulação, porque o tempo de acumulação continua contando, mesmo depois que você entrar em gosto de benefício. Então, as alíquotas vão ser sempre decrescentes, mas lembre-se, se você já é assistido, você vai migrar com uma alíquota máxima de 35%. Então, temos que pensar muito bem. E lembrando o que o regime regressivo também tem de diferencial, aquilo que a gente chama de benefício de risco, né? Ou aposentadoria programada, você se programa para ter tempo de vinculação ao plano e idade, mas benefício de risco, que é uma incapacidade ou morte, que são os benefícios que a gente não consegue programar, o próprio legislador foi ainda mais benéfico, quis te ajudar ainda mais. Poxa, eu entrei num regime regressivo, mas aconteceu um infortúnio, me invalidei, ou venho a falecer, a alíquota máxima é de 25%. Tá? Tem esse diferencial também em relação aos benefícios de risco. E nesse caso aqui, vou falar mais uma vez, o imposto de renda ele é definitivo. Você não vai conseguir fazer nenhum tipo de ajuste depois, você não vai somar com outros rendimentos, é uma tributação exclusiva na fonte e definitiva. Você vai lançar ele na sua declaração ali naqueles rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva na fonte. Você não vai conseguir fazer nenhum tipo de ajuste depois em relação a nenhuma outra fonte de rendimento. Tá? Então, assim, o regressivo ele é diferente daquilo que a gente está acostumado no dia a dia, enquanto trabalha. Não dá para a gente saber assim, de cara que a alíquota que é. A contagem ela não é crua, você não começa a contar assim, o ano parece completo, mas às vezes você tem uma ponderação ali de quanto tempo aquilo ficou. Tá? Tem que tomar muito cuidado com aportes de serviço passado, que por mais que você esteja recolhendo uma contribuição do passado que você trabalhava na empresa, o dinheiro está entrando no seu cofrinho agora. Então, esse tempo de acumulação, ele está tendo a sua contagem feita de uma forma mais recente, é um tempo de acumulação menor e, portanto, sujeito a um imposto de renda maior. Essas perguntas todas, eu tenho certeza que devem passar pela cabeça de vocês, analisem individualmente a situação de cada um, dentro do seu planejamento de aposentadoria e dentro da sua intenção de formação de poupança de previdência. Falei muito, gente? Se eu estiver falando um juridiquês, vocês me falem também, viu? Porque às vezes é ato falho. Foi ótima, acho que ficou bem claro, né? E fiquem à vontade, se realmente não deu para compreender, o pessoal já está mandando perguntas aqui, façam. A dúvida sua pode ser do colega. Vamos lá. Em ambos, seja progressivo ou regressivo, o imposto de renda incide sobre o total do benefício ou renda paga, ou do resgate, viu, gente? Então, essa tributação recai sobre o que vocês recebem, recebendo benefício ou resgatando. Vai depender, então, do que você está cadastrado lá agora, migrando para o Plano Energisa, CD, o que você optou, por progressivo ou regressivo. Vamos falar um pouquinho de dedutibilidade? Independente do regime que você optou, você tem a dedutibilidade de 12%, tá, do seu imposto de renda no período de contribuição. Então, até 12% de toda a sua renda do ano, você pode contribuir para plano que ele será totalmente dedutível. Se passou de 12, aí já não, a Receita já não aceita mais deduzir o que passar de 12% de toda a sua receita. É isso aí. Patrícia,
agora é contigo. Vamos falar um pouquinho como é que está acontecendo essa migração? Vamos lá, Márcio, vamos falar assim. Gente, a formalização da migração é realizada por meio de uma página específica e pode ser acessada pelo nosso site, tá? É totalmente digital. O cliente tem acesso à sua reserva de migração, com posicionamento em novembro de 2022, e por lá é possível simular opções de renda e novas contribuições e até projetar benefício futuro no Plano Energisa, tudo de forma segura. Pode passar, Márcio. Gostaria de formalizar sua migração e precisa de auxílio ou ainda está com dúvidas? Então, entre em contato com a gente por meio de um dos nossos canais de atendimento. O telefone e também o WhatsApp é o 0800 372 7738 ou manda um e-mail para a gente. O e-mail é o migracal@energisaprev.com.br e aí a gente está disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 7, no horário de Brasília, ou se você preferir, entre em contato com a gente e agenda o teu atendimento presencial, tá? A gente também está tendo atendimento presencial nas localidades que estão acontecendo a migração, e você pode entrar em contato com a gente e agendar o teu atendimento. E aí, gente, não vamos perder tempo, acesse o site da migração, lá você encontra perguntas frequentes, notícias e uma aba bem legal chamada Fato ou Fake News. Então, é um ótimo canal para tirar dúvidas. Aproveita, acessa, navega, acessa lá o nosso Fake News para você se manter atualizado e, quem sabe, até tem uma dúvida lá, que é a dúvida que não deixa você migrar, né? Acessa lá, gente. Vamos assistir um vídeo agora de como acessar o simulador da migração. Olá, vamos te ensinar o passo a passo de como acessar o simulador. Mas atenção, para entrar no simulador, você deverá cadastrar nova senha. Basta seguir as instruções. Sua senha do Home Prev ou app não funcionarão no simulador. Você pode acessar pelo computador, tablet ou celular. Aqui faremos um exemplo pelo computador, mas você pode acessar de outra forma se preferir. Digite www.energisaprev.com.br. Acesse o botão Migração que se encontra no canto inferior direito. Já está aberto? Vá em clique aqui para ativar o seu cadastro. Como você pode perceber, irá aparecer 3 campos para preencher: o seu CPF, seu e-mail e seu celular, cadastrados aqui com a gente. Se os dados estiverem corretos, em instantes, uma senha provisória será enviada para a sua caixa de e-mail informada e você já estará pronto para fazer o seu login. Caso apareça a informação de que seu e-mail ou celular cadastrado não corresponde ao e-mail ou celular informado, clique em OK e, em seguida, acesse a opção que aparece abaixo do botão em sua tela. Agora, você irá atualizar o seu cadastro com a gente. Primeiro, digite o seu CPF. Em seguida, selecione a opção correta do dia e o ano em que nasceu, e o primeiro nome de sua mãe. Depois, clique em Confirmar. Insira os dados atualizados, edite e pronto. Em instantes, uma senha provisória será enviada para a sua caixa de e-mail informada e você já estará pronto para fazer o seu login. Se mesmo depois de seguir esses passos ainda tiver qualquer dificuldade para acessar o simulador, basta clicar no botão Suporte ou entrar diretamente em contato com a nossa central de atendimento, através do telefone 0800 372 7738 ou mandar um e-mail para migração@energisaprev.com.br. Migração Plano Energisa, completo e do seu jeito. Legal. Gente, como foi apresentado no vídeo, mas vale reforçar as informações de como acessar o simulador da migração e para ficar mais visual,
tá? Vocês poderão acompanhar no vídeo, que é bem simples, acessar o simulador da migração. Então, caso ainda não possua acesso, é só clicar em clique aqui para ativar o seu cadastro. Caso não se lembre dos dados cadastrados, é só clicar na pergunta abaixo de confirmar. E lembrando que também a gente tem o tutorial, ou seja, aquele vídeo, tá? Aí do lado dessa pergunta, clique aqui para ativar seu cadastro. E temos também como eu falei, o tutorial, que é o vídeo que foi apresentado. Pode passar, Márcio. Para atualização de e-mail e telefone, é preciso validar seus dados pessoais, como o nome da mãe, o dia e o ano de nascimento, e clicar em confirmar. E aí será enviado de forma automática uma senha para o seu e-mail para que você possa acessar ao simulador da migração. Pode passar, Márcio. Gente, ao acessar o simulador da migração, você visualizará seus dados pessoais, como nome, matrícula, idade e o plano de origem, sua situação e o seu regime tributário também vai ser apresentado nessa tela inicial, tá? Então, você pode confirmar, inclusive, em qual regime tributário você está no plano de origem. No simulador da migração, para os ativos é possível realizar projeções de benefício futuro e para os assistidos é possível simular o benefício nas modalidades de renda do Plano Energisa. Lembrando que o Plano Energisa, o cliente tem 4 opções de modalidade de renda, que são elas, por percentual, limitado a 2,5% da reserva, por renda de valor constante, também limitado a 2,5%, e você pode também definir um prazo, tendo mínimo de 5 anos, que se divide em 2 opções, por cotas constantes ou por cotas decrescentes. Você também vai poder simular com o 13º, sem o 13º, ou também com o adiantamento de até 25%, e aí você vai encontrar a melhor opção para você fazer aí a sua migração, tá? Pode mudar. Gente, acessando pelo celular, você tem a mesma visualização que teria acessando aí pelo computador. O layout é o mesmo e todas as informações vão estar na palma da sua mão e você pode simular quantas vezes você achar que é necessário. Agora vamos ao nosso cronograma da migração. A migração teve início em 16 de janeiro. Hoje foi a nossa live sobre regime tributário e no dia 15 de março teremos a live para falar sobre as formas de renda. Para que você que ainda tem dúvidas, né, sobre a renda, o tipo, a modalidade de renda no Plano Energisa, possa esclarecer aí elas. Lembrando que fica atento também, gente, porque pode ser que a gente antecipe as lives ou a gente pode fazer algum chamado informando que terá novas lives com novos temas, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com a gente está à disposição para atender vocês. Obrigada. E nós que agradecemos, Patrícia. Sensacional. Pessoal, então esse era o conteúdo programado para compartilhar com vocês. E, nesse instante, a gente começará a responder as perguntas. Um cliente não identificado pergunta. Eu vou pedir à doutora Érica para nos ajudar aqui. Vamos lá, doutora Érica. Qual seria a melhor tabela? Progressiva ou regressiva? Essa é a pergunta de $1 milhão, Márcio. Então, pessoa desconhecida ou que não quis se identificar, a Energisaprev ela não vai poder tomar essa decisão por você. É uma decisão que envolve a análise de tudo aquilo que faz parte do seu orçamento doméstico, tá bom? Se você tem outras fontes de rendimento, se você ainda pretende continuar contribuindo ao longo do tempo, se você já está mais próximo ou não da aposentadoria, se você tem ainda perspectiva de deixar esse dinheiro guardado por mais um tempo, mesmo depois de se aposentar, se o INSS já dá conta daquilo que você precisa para o seu orçamento doméstico após a aposentadoria.
Então, essa decisão ela é muito particular e a entidade ela não pode te forçar nessa decisão. O time da Energisaprev está a postos e pronto para ajudar cada um de vocês, mas assim, para responder essa pergunta, qual que é a melhor ou a pior, a resposta do advogado é sempre depende. Vai depender mesmo da situação individual de cada um, tá? Não vai ter jeito, a gente não consegue escapar de ponderar muitos fatores. Tá? Então, assim, lembrando sempre, a gente dá algum sinal. Poxa, você está ali abaixo, a sua perspectiva de benefício é ficar ali abaixo dos 1.900, você fala assim, poxa, eu tenho outras fontes, com certeza eu vou ajustar o meu percentual, o meu valor constante no plano Energisa abaixo dos 1.900, você vai estar dentro da faixa de isenção desde já. Você não teria para que ir para um regime regressivo de tributação que vai te deixar nos 10%. Então, assim, tudo depende do valor, da existência ou não de outras fontes de remuneração. Vai ser muito difícil cravar o que é melhor ou o que é pior. Tá? Agora, sim, puxa, eu tenho uma poupança grande, eu tenho a perspectiva de fazer um aporte grande, eu ainda tenho tempo longo pela frente, tenho um cargo gerencial, eu ainda vou ficar aqui um bom tempo juntando dinheiro no meu cofrinho da Previdência, no plano Energisa, aí valeria, sim, pensar na possibilidade de ir numa tabela regressiva, tá? Principalmente porque a migração é a chance da mudança, tá? Se você já participa do plano, de um plano de previdência há algum tempo, vai ainda participar por mais um tempo e está na tabela progressiva, a chance de mudar é agora. Tá? A lei hoje não permite que você mude de ideia, então você não pode hoje falar assim, puxa, mas eu entrei o ano passado e eu ainda vou ficar bastante tempo, eu queria ir para o regressivo, não pode. A lei te deu um prazo de 30 dias lá no passado para você tomar essa decisão, você não consegue mudar de ideia agora. Existem projetos de lei querendo mudar isso, porque é uma decisão muito dura. É igual a gente prestar vestibular com 16 anos, né? Ter que decidir com 16 anos o que você vai fazer para o resto da sua vida é muito cruel. E com a tributação acontece dessa forma também. Às vezes você vai ficar 30 anos, 20 anos trabalhando, juntando dinheiro, e você teve que decidir lá atrás qual era o regime de tributação que você ia encarar. Tá? Então, assim, aproveitem a oportunidade. Se ainda existe a perspectiva de acumular poupança por um bom tempo, a migração vai te dar a chance de fazer essa opção pelo regime regressivo ou manter a opção do regime regressivo. Tá? Então, assim, a resposta da pergunta é depende. Ajudou, mas também não resolveu, né? Não tem jeito, essa daí é difícil. Essa aí é aquela pergunta que o advogado fala, cuidado com o que vai falar, porque não tem jeito. Cada caso é um caso mesmo, né? Obrigado, doutora Érica. Temos agora uma pergunta do José Antônio. Eu vou convidar a Tamires para responder. Você nos ajuda, Tamires? Oi, Márcio, claro. Vamos lá? José Antônio perguntou, quando inicia-se a contagem do tempo? No momento que faço o aporte efetivamente, pago o boleto? Ou há um atraso causado por procedimentos administrativos? Certo. Eu acho que ele pode até estar falando de aporte, né, Márcio? Provavelmente. Passado. Eu creio que ele deve estar falando. José Antônio deve ser de Rondônia, aí. Escolhi a pessoa certa. Eu posso até chutar que seja o José Antônio Domiciano. Eu posso chutar que já manda um abraço para ele. Estou esperando o Domiciano para atender. O Domiciano, o que vai contar é a data do depósito, tá? Ele é regime de caixa. Então, todos aqueles trâmites lá vão acontecer normais, tá bom? Mas o que vai contar é sempre a data do depósito mesmo. Certo, Márcio? Não tem atraso de procedimento administrativo. Não, gente, é a hora que você foi lá, vai ocorrer pagou normal, o boleto, ele entra, é o regime ali, quando você foi e esse dinheiro saiu da sua conta e entrou na conta do plano. Não tem aí atraso administrativo. O que pode acontecer é quando a entidade tem aquele trabalho todo de fechar a contabilidade, de fazer o levantamento de balanço contábil. Aí não é atraso de procedimento administrativo, é o cumprimento da lei.
né? Dá um trabalhão aí para processar o recebimento de contribuições de todo mundo. Aí a Energisaprev hoje está espalhado pelo Brasil todo, e aí o time todo se esforça para fazer toda essa reunião de todas essas informações, para fazer o registro formal, contábil da entrada desse dinheiro, mas o que vale é ali a autenticação que já está no seu boleto. Esse dinheirinho já entrou e o tempo está contando desde aquela data. Certinho, isso mesmo, doutora Érica. Muito obrigada. Obrigado, Érica. Obrigado, Tamires. Nada, Márcia. A Graça Lapa, ela está perguntando aqui, eu vou chamar Marilza. Isso é mais seu, Marilza. Você ajuda aqui? Claro, claro, Márcio. Olha, Graça, eu vi a sua pergunta ali, assim, para saber essa informação, o importante é você acessar o nosso simulador, acessar o nosso sistema e olhar lá no simulador em qual regime que você está. Se você encontrar alguma dificuldade com relação a isso, você pode, por favor, entrar em contato com a gente no 0800, que a gente vai ter o maior prazer de te atender e te ajudar em qualquer necessidade, tá bom? Bom, muito bom, muito bom. Agora, o senhor Gama. Essa eu vou responder porque eu gosto muito lá de Sergipe. E vou chamar aqui a Patrícia, que também esteve lá, para a gente responder junto. Patrícia, Vamos lá, Márcio. se eu falar besteira, você me corrige aqui, hein? O senhor Gama perguntou: sou assistido, era sócio fundador do Inergos, meu plano era o BD e migrei para o CD. Senhor Gama, então a gente se conhece, porque eu estive lá nessa migração, né? Provavelmente conversamos bastante. Atualmente, retiro 1,5% mensal e irei baixar em breve para 0,5%. Há alguma vantagem em mudar de plano? Patrícia, diga para o seu Gama Com qual a vantagem de certeza mudar. que existe muita vantagem, Gama. Obrigada pela pergunta. Em mudar de plano. Sabe por quê? Porque no Sergipe CD você só pode alterar a sua renda uma vez ao ano. E no plano Energisa você pode alterar todos os meses, se assim você quiser. Então, ele é muito mais flexível e essa é uma das vantagens. É claro que você tem várias outras vantagens. Se tiver dúvidas, não conseguiu acessar o simulador, agenda o teu atendimento presencial ou entre em contato com a gente que a gente te auxilia a mexer no simulador, tá? Tem a Zenaide, Gerciana, Johanna e a Patrícia mesmo está de volta aí qualquer dia. Um ponto Eu vou também. mandar um abraço também, posso? Vou mandar um abraço Sim, para quem veio do Inergos já sabe o que é migração, né, Márcio? é verdade. E às vezes quando a gente está apresentando um processo de migração, algumas pessoas ficam um pouco relutantes de entender como é que funciona, por que migrar, né? É bom ou não é? E assim, quem veio do Inergo sabe que com certeza é uma decisão importante e que traz muitas vantagens, tá? Às vezes essa decisão da migração, tomada de uma forma consciente, ela pode livrar a gente de grandes dores de cabeça, né? Então, assim, existe vantagem? Existe sim, viu, Gama? Existe flexibilidade, existe aquilo que a gente fala de comunhão de interesses, tá? Hoje o Plano Energisa, ele é o veículo de previdência do Grupo Energisa, um dos maiores grupos do país, tá? Porque é desnecessário fazer qualquer tipo de apresentação em relação ao Grupo Energisa. E esse é o veículo de previdência, é a locomotiva de cobertura previdenciária do grupo. Então, isso, e mais a flexibilidade do regulamento de mudança de renda, e outras inovações aí que eu tenho certeza que logo mais a diretoria vai apresentar para vocês, existe sim vantagem em mudar de plano. Perfeito. Seu Gama, venha ficar com a gente no Energisa. Eu lembrei de 2 aspectos importantes quando se compara os planos, né? O Sergipe CD tem um patrimônio de 120 milhões. O Energisa, com o volume já migrado nesse instante, já ultrapassa R$ 1 bilhão.
O Sergipe CD tem em torno de 600 pessoas, sendo que 300 já migraram. E o Energisa tem mais de 13 mil pessoas, com 2.800 a 3.000 já assistidos. Então, a diferença de porte dos planos, né, já é um grande argumento aí na decisão do senhor. Mas nos procure, tire suas dúvidas. Obrigado, Érica. Obrigado, Patrícia. Vamos para a pergunta do senhor Silas. Vamos ver aqui, senhor Silas. Patrícia, essa é para você também. Vamos lá, Márcio. Boa noite. Seu Silas perguntando. Já, né, dando boa noite. Só para confirmar, me parece já ter sido explicado, mas para frisar melhor. Quem é de origem regressivo, ao migrar para o Energisa, continua a contagem? No meu caso, está finalizando os 10 anos. Boa noite, Silas. Ótima pergunta. Acredito que seja a dúvida de muitos, inclusive, tá? Você migrando, continuar a contar. Você está na tabela do regime regressivo, migra para o plano Energisa e vai continuar a contagem normalmente como seria no seu plano de origem, tá? Então, nada muda. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Obrigada. E aí, Silas, eu estou aqui imaginando também que a sua intenção é continuar no regime regressivo. Se você está no regime regressivo, no seu plano de origem, esse dinheirinho que você já juntou, ele está com aquele carimbo que eu falei, ele vai estar sempre brilhando no regime regressivo e o tempo de acumulação continua contando porque você não consegue mudar de ideia. É a tal da opção irretratável. Tá? Então, assim, se você já está no regime regressivo, mesmo que você venha a mudar de ideia ao fazer a sua migração, esses recursos que você já está acumulando no seu plano de origem continuam dentro do regime regressivo. Tá? Então, se a sua perspectiva é continuar juntando dinheirinho, acumulando dinheiro ao longo do tempo, eu sugiro, a gente não recomenda, mas sugiro que pense bem em manter essa sua decisão de regime regressivo, ainda mais porque já está chegando nos 10 anos. Mas lembre-se, esse tempo ele conta a partir de cada entrada de dinheiro. E aí, assim, a explicação um pouquinho técnica, eu vou tentar fazer uma explicação rápida para um plano de contribuição definida. É o que a gente chama do primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, assim, o dinheiro que você está acumulando há 10 anos, foi o primeiro dinheiro que você colocou, ele vai ser o primeiro dinheirinho que vai sair quando você entrar em gozo de benefício. Então, esse dinheiro de lá de trás é o dinheiro que você vai lá e vai ter essa alíquota reduzida. Eu digo isso por quê? Porque não é porque você começou a juntar um dinheiro há 10 anos atrás, que se você fizer um resgate único, hoje vai ser a alíquota dos 10 anos. Porque esse dinheiro, conforme o tempo de cada parcelinha de dinheiro, é que você vai contar o percentual. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado também, não é isso. Me inscrevi lá atrás, por isso que a gente fala que não é tempo de vinculação ao plano. Tá? É o tempo que o dinheiro ficou guardado. Então, o dinheiro, imagina uma moedinha que entrou no cofrinho lá atrás, ela vai ser a primeira que vai sair para pagar o seu benefício hoje. Mas se você fizer um resgate, a gente vai ter que contar tanto o percentual dessa moedinha de lá de trás, quanto o percentual da moedinha que você pagou no mês passado. Então, precisa tomar cuidado também com isso na hora de tomar essa decisão. Tá? Se for para receber benefício, aí você consegue administrar melhor os percentuais da sua tabela regressiva. Mas para resgate tem que tomar muito cuidado, senão o dinheiro que você pagou o mês passado vai estar na alíquota máxima dos 35%. Tá, Silas? Eu espero não ter te deixado com mais dúvida depois de responder, mas sim, a resposta objetiva para a sua pergunta é: o dinheiro que está no regressivo continua contabilizando o tempo de acumulação depois da migração. Tá bom? Doutora Érica, muito bom. Acho que tem mais uma aqui da senhora Bastos, que é perfeita para você. Boa noite. Então, a troca de regime não é bom para quem já está há muito tempo contribuindo?
Olha lá, a advogada falando depende de novo. Primeiro vou mandar um beijo para a Zenaide, que é uma querida e também tenho certeza que vai estar pronta para tirar a dúvida de todo mundo lá. Zenaide, assim, não é que não é bom, tá? Quanto mais tempo a gente guardar dinheiro, melhor para todo mundo, tá? Nesse caso do regime regressivo. Você precisa só ponderar o quê? Se você já está há muito tempo no regime progressivo e está pensando em mudar de ideia agora, você só vai contar o prazo de acumulação a partir de agora, quando esse dinheiro entrar no cofrinho do Plano Energisa. Então, não é que não é bom, ele até pode ser bom, desde que você tenha ainda em mente que esse dinheiro vai ter que continuar guardado no seu cofrinho por mais um bom tempo para você conseguir reduzir a sua alíquota. Tá? Às vezes você pode fazer um planejamento de receber esse saldo ao longo da vida, você já está juntando há muito tempo, mas a sua perspectiva de benefício fica dentro de uma faixa ali, já entre os 15% e os 25% na tabela progressiva. Então, a resposta é o depende. Não é só o fato de já estar participando de um plano e guardando dinheiro há muito tempo que vai determinar se a tabela regressiva é melhor, para mudar de ideia agora. Eu até sugeri, quem já está juntando dinheiro há muito tempo e talvez esteja mais perto de se aposentar, precisa pensar muito bem se vai querer cair na tabela regressiva agora. Porque para conseguir uma alíquota menor, mudando agora, vai ter que ficar aí um bom tempo no Plano Energisa antes de entrar em uso da renda mensal, tá bom? Um beijo, linda. Quase uma conversa de comadre aqui, hein? Sei. Uma nova pergunta aqui. Érica, continua aí, tá? Mas eu vou convidar o Wellington para responder uma pergunta do senhor Alan Jonas Rezende. Fiz uma solicitação através do e-mail, fale conosco no dia 20 de janeiro, pois constatei no meu plano que as minhas contas básicas e serviço passado, os valores de participante patrocinado possuem uma diferença. Peço uma agilidade nesse pedido. Seu Wellington. Boa noite, Alan, tudo bem? Quando estive aí em Rondônia, a gente acabou falando disso também, né? Lá na live que a gente fez em Rondônia. A gente já analisou seu caso, tá? Até o final de semana a gente já entra em contato contigo, já levantamos aqui o que aconteceu e vamos te responder até o final de semana. A gente não pode detalhar aqui, até porque os teus dados a gente guarda com sigilo, né? Então a gente compromete aqui a entrar em contato contigo até sexta para tirar qualquer dúvida que tiver, tá? Ótimo. Apenas para os demais clientes que estão assistindo, a diferença é abaixo de R$5, tá, gente? E o motivo parece que foi a diferença de um dia ali do reconhecimento do pagamento. Aconteceu com você e com mais uma pessoa só, Alan. Wellington e Érica, tem uma pergunta sensacional para vocês. É do Lucas. Com relação aos que escolherem permanecer no plano atual, e esse plano vem a se inviabilizar, como funcionaria a união de planos ou extinção? E isso poderia trazer algum ônus aos beneficiários? É com vocês. Boa pergunta, né, Érica? Quer começar? Cabeluda. Vamos bater uma bolinha aqui, Wellington. Assim, o Márcio falou bem ali para o nosso participante que veio do Inegros e está hoje no Sergipe CD. Hoje a gente tem um plano de contribuição definido, o Sergipe CD, que é muito parecido com o Plano Energisa nessa estrutura, né, na modelagem do plano. É um plano de acumulação de saldo. Só que um tem 1 bilhão e o outro tem 100 milhões. O que é mais viável? Você manter e administrar, né? Como que você aí, diretor financeiro, você vai negociar uma melhor taxa, por exemplo, para a gestão de um investimento no banco? Você vai ligar lá, que banco que vai te abrir o tapete vermelho? Com uma conta de 1 bilhão ou com uma conta de 100 milhões? É a conta do bilhão.
tá? E assim, isso não é a Energisaprev, gente, isso é o mercado, né? A gente fala é ganho de escala. E assim, tem 100 milhões com 600 participantes, 300 já migraram. Pode acontecer de outros 299 migrarem. A gente não tem como manter um plano de previdência com uma pessoa, com 5 pessoas. Na verdade, assim, um plano com 100 pessoas, ele já pode vir a se tornar inviável. Tá? Por quê? Porque existem custos, existe uma estrutura que precisa estar formada. A lei impõe que a Energisaprev tenha uma estrutura robusta, forte e firme para administrar cada plano. O Ayrton pode falar bem sobre isso. Então, assim, o que pode acontecer? Pode vir o plano a se inviabilizar? Pode, tá? E aí, assim, a taxa de administração do plano pode vir a crescer, e crescer a tal ponto que fique pesado demais para um participante. E aí, se obviamente não tiver nenhum tipo de restrição contratual, a gente pode sim estar falando de extinção, a gente pode estar falando de união de planos, e aí a gente fala de união de planos, planos parecidos, né? Hoje a Energisaprev é uma das entidades que mais tem plano para administrar. Então, assim, ao invés de administrar 5 planos de benefício definido, vamos tentar unir, né, os esforços, unir essas reservas, unir os participantes para que esses esforços se tornem comuns, tá? Mas não tá escape, aqui a advogada não vai ser a doida de falar que não pode acontecer nada, porque pode acontecer sim. Érica, e só complementando aí, a união de planos é bem difícil, assim, né? Apesar de planos CDs ser muito parecidos, mas o regulamento tem alguma coisa ali que muda. Então, assim, eu acredito que a união de planos aqui é bem remoto a São acontecer, né? diferentes, senão eles já teriam sido unidos, né, gente? Verdade. Porque Qualquer percentual de contribuição diferente já não dá para juntar. até porque se fosse tão fácil assim, a gente não estaria aqui com todo esse esforço de migração, né? Era só juntar Exato. os planos e unir, enfim. Extinção, a retirada de patrocínio tem esse cenário, sim, tá? De uma retirada. Aí tem que ver cada caso, né? Cada plano. O que eu posso falar aqui sobre extinção é que na migração que a gente fez agora, recente, e já é de conhecimento público, né? Era 11 planos para esse plano Energisa. Até isso também justifica o crescimento, né? Vários participantes, clientes, optaram por vir para o plano Energisa por N vantagens que tem lá. O que aconteceu agora desses 11 que fez a migração é que 6 a gente já enxergou que eles não são planos viáveis mais, né? Então já é público, né? Está no nosso site, a retirada de patrocínio já aprovada e a gente vai dar entrada ali no regulador, na Previc, para retirar o patrocínio desses 6. Então é um cenário possível aí de retirada, sim, tá? E uma retirada ela é sempre mais dolorosa, né? Então você que deseja aí continuar no plano, continuar com a previdência, que eu acho que é o melhor cenário possível, a migração com certeza é um bom momento aqui, né? E aí tem aí até o final do mês que vem para você avaliar, tirar dúvida, enfim. Acho que cada caso é um caso, a migração, como foi colocado lá no início, ela é voluntária, né? Mas a gente tem que ser transparente e falar que tem sim uma possibilidade de retirada e de extinção do plano, como aconteceu na outra migração. Mas cada caso, isso vai ser estudado após a migração. A gente tem aqui 5 planos migrando, só para ter ideia, nesses menos de um mês, né, de migração, tem plano aí, que já foi mais de 90, assim, o melhor migração que está tendo aqui foi 92%. Então esse plano aqui, praticamente ele já é inviável. Tem plano com 50, quase 60% de migração do patrimônio. Então, assim, tem planos que já mostra para a gente, com menos de 30 dias de migração, que já é um plano inviável, né? Então, esse aqui vai passar por estudo, sim, e eu acho que aqui a gente tem que ser transparente, enfim, eu só queria complementar, se você quiser adicionar alguma fala aí, Érica.
Eu só vou também deixar muito claro que ao final da pergunta, o Lucas coloca ônus ao beneficiário. Acho que hoje eu escutei que se todo mundo tivesse o grau de fiscalização que uma entidade de previdência tem, a gente viveria na Suíça. Tá, então assim, o que eu quero dizer com isso? É tudo muito regulado, gente. O processo de migração, ele é minuciosamente analisado por um órgão de governo que tem normas muito específicas e objetivas de como que o processo de migração funciona, e isso acontece também numa retirada de patrocínio. Tá, então, se o plano vier a se extinguir, assim como já é feito no processo de migração, não existe uma penalidade ao participante. Tá? Todos os direitos que são garantidos pela legislação ao participante e ao aposentado, eles são fiscalizados pela Previc, que é esse órgão regulador, e são respeitados pela Energisaprev e seus dirigentes. Tá? Então, assim, o ônus ao beneficiário seria ter, de repente, comprometido a sua poupança previdenciária, a natureza de poupança previdenciária. Mas aquilo que é o direito do participante em qualquer perspectiva, seja na migração, seja na manutenção do plano, ou seja em eventual retirada de patrocínio, esses direitos são e serão respeitados. E falando de ônus, assim, o ônus do custo da retirada é do patrocinador, né? Mas acho que o que mais preocupa aqui do ônus é o custo administrativo, né? Que aí é compartilhado e o que a gente viu na experiência da migração anterior é que o custo aumentou muito, né? O patrimônio reduz, a quantidade de participantes reduz. Então, a equação é a seguinte, aumenta mesmo o custo. Até porque para administrar um plano é muito caro, né? É tudo muito segregado, contrato com atuário, se tiver processo judicial jurídico, cada plano funciona como uma empresa, tem um CNPJ, tem um balancete, todas as obrigações legais são segregadas, são separadas, então assim, administrar um plano pequeno é muito caro. Então isso reflete em taxa de administração e com certeza afeta a reserva do participante. Obrigado, Wellington. Obrigado, Érica, pelos esclarecimentos. É um importante quesito aí a ser analisado. Eu vou convidar aqui a Patrícia. Oi, Márcio. Patrícia, nós temos aqui um cliente não identificado que faz a seguinte pergunta. Ao migrar, a data de recebimento passa do dia 20 para o primeiro dia útil do mês seguinte. Então, certamente é de Sergipe. Tá? Ficando praticamente um mês sem receber, como faremos para pagar as contas e tudo que é necessário? Certo, vamos lá. Realmente, os planos de Sergipe têm o pagamento de benefício no dia 20. O calendário de pagamento de benefício do Plano Energisa sempre é no primeiro dia útil de cada mês. Então, você não ficará um mês sem receber o seu benefício. Na verdade, você terá uma diferença de 10 dias apenas, porque o do Sergipe é dia 20. Então, o primeiro benefício do Plano Energisa será pago em junho, no início de junho. Então, você deixará de receber o seu benefício em maio, dia 20 de maio, para receber no início de junho. E aí você vai precisar, é claro, migrando, se organizar. Então, você vai ter que organizar o que você tem para pagar, porque serão, assim, 10 dias. Então, não deixa de analisar a possibilidade pela migração por conta disso. Você pode se organizar para fazer os pagamentos, né, que forem precisos, mas aí o calendário do Plano Energisa é sempre no primeiro dia útil do mês, tá, gente? Se eu não respondi a tua pergunta, tá? A gente está à disposição. Não, foi ótima. Patrícia, existe já um calendário do pagamento já no plano novo. Qual que é esse calendário? Para quem migrar, né, vai receber o benefício normalmente
março, dia 20, está calendário do Sergipe. Dia 20 de março, dia 20 de abril, e o que ele teria que receber em maio, que seria dia 20 de maio, ele passa a receber no Plano Energisa sempre no primeiro dia útil. Porém, o primeiro benefício pago no Plano Energisa será realizado no dia 6 de junho, por conta da atualização das reservas e transferência de quem migrou de um plano para o outro. Mas a partir de julho, o seu pagamento será realizado sempre no primeiro dia útil de cada mês. Eu compreendo bem essa preocupação quando a gente já coloca, por exemplo, todos os vencimentos de luz, água, telefone, né, condomínio, né, e todos os outros serviços na data do nosso recebimento. Talvez seja necessário ter um trabalho extra aí, né, de mudar essa data de vencimento. E especificamente em Sergipe, a gente tem um plano de saúde, Unimed, que também tem um vencimento no dia 20. Então, talvez esse tenha um pouco mais de dificuldade de alterar. Aí sim, né, um bom planejamento nos próximos meses para que aquele boleto de 20 de maio da Unimed seja quitado, né, com alguma outra reserva que vai fazendo nesse período aí, né? Então, é bastante interessante, sim. Patrícia, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Vamos aqui a pergunta também de um cliente que não lançou o nome. Eu vou convidar a Tamires. Tamires, acho que essa é muito boa para você. Oi, Márcio, claro. O nosso cliente perguntou, o cálculo do simulador foi feito com base na data de novembro de 2022. Caso seja feita uma migração, essa data será atualizada ou o valor será usado na data do simulador? Isso, muito boa pergunta. É uma dúvida bem frequente mesmo, Márcio. Como a data base do simulador está em 30/11, quando terminar o processo de efetivação da migração, né, que será lá no mês de maio, vai haver uma atualização dessa reserva. Então, para você que é ativo, vai entrar dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, certo? E para você que é assistido, vai atualizar de acordo com as suas retiradas aí, entradas de rentabilidade e assim por diante. É isso mesmo, doutora Érica? Ai, Exatamente que isso, ótimo. Tamires. É o que a gente fala de reposicionar, né? A Isso. gente tem que pegar uma data para colocar no simulador. O que não dá também é para deixar o simulador em aberto para ficar atualizando diariamente ou mensalmente, porque senão corre o risco aí de alguma falha, que de repente passar alguma informação equivocada. Então, o simulador, ele está posicionado naquela data, que foi a data que foi orientada pelo regulador, tá? Essa não é uma data que a Energisa-Prev imaginou que pudesse ser boa. Não, é uma data que foi definida no processo que a Previc aprovou, tá? Então a gente posicionou naquela data, mas esse mesmo processo da Previc já diz que a gente tem que reposicionar na hora de fazer a efetiva transferência para o Plano Energisa, para que não tenha prejuízo nem para você participante e nem para o plano. Tá? Porque quando a gente fala de migração, é pegar o bolo, que é um bolo inteiro que do seu plano de origem, e cortar a fatia do bolo de cada um para levar para o plano Energisa dentro do cofrinho de cada um. Tá? Então, esse bolo, obviamente, se o fermento dele cresce com novas contribuições, ou se alguém já pegou uma cerejinha em forma de benefícios, isso tudo tem que ser contabilizado e levado em consideração na hora de fazer a transferência efetiva. Tá? Então, assim, o valor do simulador, obviamente, ele reflete a realidade naquela data que está no seu simulador. Mas a gente vai levar ali até o presente do dia mesmo que essa transferência for feita. Muito obrigada, doutora Érica. Obrigada, Imagina. Márcio. Eu que agradeço aqui, nós que agradecemos os esclarecimentos. Temos agora a pergunta do nosso ilustre amigo, Francisco Pedro. Doutor Francisco Pedro, como é que está? Tudo bem? Prazer em revê-lo. Convido aqui o Wellington, né, para nos ajudar nessa questão. A pergunta do doutor Francisco. Qual o custo para os participantes relativo à gestão dos investimentos pela Energisa-Prev? Doutor Francisco, tudo bem?
Prazer revê-lo aí. Então, o custo da gestão dos investimentos, custo direta com custódia, né? E contas ali, conta CETIP, Selic, custódia aplicada a uma taxa sobre patrimônio, né? Mas em torno aí de uns 2.000 por mês. Em relação a CETIP, mais uns 2.500 por aí. Eu estou falando números aproximados, tá? Selic também, esses números. Então, assim, fora isso, esses são os custos diretos, né? Só que tem aqueles custos, por exemplo, você aplica no fundo de investimento, tem o custo com taxa de gestão, administração, enfim. Como a carteira é bem diversificada, então cada produto tem um custo, mas os custos diretos são esses daí, tá? Com a gestão dos investimentos. Excelente, Wellington. Acho que tá bom para você continuar com o Dr. Francisco, com mais uma pergunta. A Energisa Prev pode alterar a data de vencimento do dia 20 para o dia 5 do mês seguinte? Não tem interrogação. Parece que é uma afirmação. Eu acho 2 que está pontos. falando do vencimento do plano de saúde mesmo, Márcio, porque foi quando você estava falando do vencimento do plano de saúde. Se existe essa possibilidade, essa flexibilidade de mudar a data de vencimento do Será boleto que é do isso? plano de saúde. Mas a gente não tem interferência nenhuma. É a Unimed, né? Uma empresa nacional, né? Isso não tem jeito. A gente não tem gestão aí sobre o plano de saúde, né? E nenhuma ingerência lá, assim, acho que o fato é que, como foi explicado anteriormente, até por questão de melhoria e de custo do nosso processo administrativo, a folha está sendo paga ali no primeiro dia útil, né? Então, os participantes aí, principalmente os de Sergipe, né, terão essa data alterada aí, porque para os demais planos já é aplicada essa data, né? E só ficou Sergipe lá. Então, acho que é bom a gente frisar aqui, ser transparente, que isso vai ser alterado ali para o primeiro dia útil, sim, tá? É a data de pagamento do plano Energisa. E cabe o senhor avaliar a importância disso em relação a outras diferenças entre os planos, né? Qual o peso da data de vencimento em relação a outros critérios do plano? Vou aproveitar Wellington e Érica para a nossa última pergunta. Quem tem tabela regressiva no plano CD e já está no valor mínimo de tributação, vai para o novo plano com as mesmas condições? E no plano saudado, como fica caso migre? Se já está no valor mínimo de tributação, estou presumindo que está no regime regressivo. Isso, ele está na regressiva e está provavelmente a 10%. A tabela regressiva já está no mínimo dos 10%, vai continuar no mínimo, porque esse tempo de acumulação ele continua sendo contado no plano Energisa, tá? Lembrando sempre que quem optou pelo regime regressivo na origem, esse dinheiro está carimbado e você não consegue mudar a tabela que vai ser aplicada a esses recursos. Existe a possibilidade de mudar para um progressivo agora, mas o progressivo agora só vai ser aplicado aos novos aportes, às suas novas contribuições no plano Energisa. Então, se você já vem de um regressivo e já está numa alíquota pequena, mantenha essa natureza, mantenha essa tabela regressiva para continuar aplicando sobre os novos aportes e sobre esses aportes a redução das alíquotas do seu imposto de renda. Agora, no plano saudado, como fica em caso de imigração, o plano saudado, pela modelagem dele, com certeza você está no progressivo. Tá? Não tem a possibilidade de o saudado é plano BD, não tem a possibilidade de você ter optado pelo regime regressivo no saudado. Então, a decisão é essa. Agora, com a migração, a sua reserva atuarial do plano saudado, ela vai ser convertida numa reserva financeira.
você vai tornar líquido o seu direito. Você está transacionando, você está negociando o seu direito do benefício saudado para transformar ele na poupança. Você vai crescer a sua conta, o seu saldo de conta no plano Energisa CD. Tá? Então, assim, tudo vai depender. Se você vier pelo regime regressivo para cá, esse dinheiro todo que você está convertendo em poupança, ele está entrando agora. Esse aporte de reserva do benefício do plano saudado, ele vai entrar no plano Energisa e só vai começar a contar prazo de acumulação a partir de agora da migração. Tá? Então, você vai precisar ponderar. Quem tem essa situação peculiar de trazer, por exemplo, reserva do Sergipe CD regressiva e reserva do saudado no progressivo, vai ter que lembrar que essa reserva do saudado entra como um novo aporte e começa a contar prazo de acumulação no plano Energisa CD somente a partir de agora. Mas lembrando, é o PEPS, é uma sigla feiosa, tá? É o primeiro que entra, primeiro que sai. O primeiro dinheiro que você estava acumulando lá no seu plano Sergipe CD vai ser o primeiro dinheiro que vai sair sob a forma de benefício no Energisa CD. Então, se você já está na alíquota mínima aqui, você fica sujeito a essa alíquota mínima agora também. Só lembrando que vai ter que misturar esse dinheiro, ele se mistura. Então, o sistema vai sim levar em consideração os aportes mais antigos e os aportes mais recentes, entre eles aquela reserva do plano saudado que está entrando no Energisa CD só agora. É isso. E só lembrando que a data efetiva de migração vai ser dia 2 de maio, né? Então, se você migra esse saudado, toda essa tua reserva do saudado para o plano Energisa, então toda essa reserva lá no dia 2, ela, como é regime de caixa, ela entra lá na primeira faixa lá de 35%, se você optar pelo regressivo, né? Lá no plano Energisa. Então, acho que vale a pena fazer conta, enfim. Ver a tua alíquota antiga, né, do outro, quanto que você pagaria, acho que vale a pena fazer conta nesse teu caso aí. Muito bom. Chegamos ao final do nosso bate-papo aqui sobre regime tributário. Márcio, Oi. eu poderia só fazer um ganchinho do que a doutora Érica falou, porque a Sim. gente pegou alguns casos, doutora Érica, lá em Sergipe, exatamente nessa situação, em que eles têm os dois planos, do saudado, tabela progressiva, e do Sergipe CD, tabela regressiva. Se eu estiver errada, aí você me... Quando esse participante, ele migra os dois planos dele, ele vai estar unificando as duas reservas no plano CD. Porém, para fins de imposto, ele terá as duas reservas separadas, caso, é claro, ele não mude da progressiva para regressiva. Então, para fins de imposto, ele terá duas reservas separadas, porque a tabela regressiva, o seu dinheiro ele está carimbado, então ele não poderia se misturar para ter aí a dedução do imposto. Certo, doutora? Certíssimo, Patrícia. É isso mesmo. Foi aquilo que eu falei, que o sistema ele já está aí todo parametrizado para colocar, porque são realidades diferentes, né? É uma situação muito peculiar, é um diferencial assim, só Energisa-Prev mesmo. E assim, é um controle em separado, tá? Porque esse carimbo do regime regressivo, ele acompanha esse recurso para o resto da vida do participante. Como essa opção ela não pode ser alterada em nenhuma hipótese, seja dentro da Energisa Prev, seja para fora, até se um dia o participante fala assim, não, eu vou levar lá para o outro plano que eu tenho aí em qualquer outro banco, ou outro, esse dinheiro ele vai continuar no regime regressivo, tá? Então, assim, tem que sempre imaginar o cofrinho, né? Vamos imaginar mesmo o cofrinho, ele tinha um cofrinho do plano saudado, ele tem um cofrinho do plano Sergipe CD, e agora ele tem um cofrinho do plano Energisa CD para analisar. E se já está carimbado num dourado desse recurso do regressivo, ele vai entrar dourado no cofrinho da Energisa CD. Diferente do cofrinho do saudado, que ainda está de outra cor. Ele está azul, está vermelho, mas não está dourado ainda. Se quiser trazer para o regressivo, pode, mas vai começar a contar esse prazo a partir de agora. Então, sempre tem que sopesar. Do saudado, começaria a contar de agora. E se já está no regressivo, no plano do Sergipe CD, e ele fala assim, não, eu não vou querer
mais esse regime regressivo, porque de repente a minha reserva do saudade é uma reserva gordinha, eu já vou entrar em gosto de benefício perto, talvez seja o caso de deixar no progressiva. Aí ele vai ter mesmo 2 rendas. Uma renda carimbada com o regressivo e a outra renda sujeita à tabela progressiva. É como se ele tivesse 2 planos dentro de um, tá? Por força de regimes de tributação diferenciados. Obrigada, doutora. Imagina. Bem, a nossa ideia era encerrar às 20 horas, né? Avançamos aqui até às 20h30. Eu agradeço aí a disponibilidade do nosso time, da doutora Érica, tá? E convido aí, Patrícia, para a gente já despedir dos nossos queridos clientes aí. Gente, como o Márcio falou, eu estarei breve, daqui uns dias em Sergipe, para migrar o pessoal de lá. Eu me coloco à disposição para atender vocês. Liga para a gente, agenda o seu atendimento. E se vocês quiserem, liga para a gente também. A gente está à disposição para atender vocês. Obrigada e uma ótima noite. Joia. Tamires, sua vez. Olá, boa noite. Dizer que foi uma satisfação estar aqui essa noite, Márcio. Eu acho que esses momentos são muito proveitosos para os nossos clientes, né? Porque são dúvidas mesmo que nós recebemos no dia a dia. A Patrícia, que está em campo, vai poder concordar comigo. São dúvidas dos dias a dias e vocês podem mesmo nos procurar. Tanto aqui, vou até falar, Márcio, que aqui nós estamos atendendo, tá? Os assistidos no sindicato, os ativos aqui na patrocinadora. Vocês podem nos procurar, podem contar conosco. O nosso 0800, assim como a Patrícia falou, está à disposição, gente. Nós ansiamos por atendê-los, para tirar todas as dúvidas, para ajudar. Ah, Tamires, eu quero só tirar dúvida. Não tem problema, você pode ir até nós só para tirar dúvida. A migração é voluntária, você vai fazer se você achar que é necessário para você, que é bom, e nós estamos aqui para auxiliar nesse processo e não deixar você para trás, para que você venha conosco, tá bom? Obrigada, Joia. Márcio. Obrigado, Tamires. Marilza, agora é contigo. Depois desse chamado maravilhoso aí dessa equipe linda, é isso, gente. Obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Como as meninas falaram, nós estamos à disposição, tanto em campo com esse time maravilhoso, como no 0800, com uma equipe de especialistas preparados para atender vocês, ajudá-los na melhor decisão, que é fazer parte dessa migração e de todo o trabalho. Obrigada, Márcia, obrigada, doutora Wellington, obrigada, meninas. Obrigado, Marilza. Doutora Érica, nossa convidada especial, que dotou aqui de orientações, esclarecimentos, sempre muito clara, objetiva. Gente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder vir aqui, tentar auxiliá-los e chamar atenção que, assim, a Energisaprev, ela investiu, na minha agora é opinião pessoal, tá? Ela investiu em 2 campos muito importantes numa operação como essa. Primeiro, em tecnologia, tá? Vocês têm ferramentas, vocês têm simulador, que vocês podem fazer quantos exercícios quiserem, se imaginando dentro do plano Energisa CD. Em relação a custos, em relação a como que vocês vão poder fazer esse planejamento, se desejarem migrar, ou seja, a tecnologia está do lado de você, participante assistido, para a tomada de decisão. E o outro investimento em pessoas, tá? Aqui acho que tem grandes representantes, mas existe um time enorme por trás, que está preparado, e está pronto, e está querendo que vocês entrem em contato. Então, utilizem essas 2 ferramentas, utilizem a tecnologia e utilizem esse contato com as pessoas, com o time da Energisaprev, tirem suas dúvidas. Eles podem, inclusive, auxiliar nesses cenários diferentes para vocês ponderarem, tá? E não deixem de colocar os porquês, né? Por que seria assim? Por que vocês estão fazendo essa proposta? Fiquem à vontade, que eu tenho certeza que esse timaço está à disposição de vocês. Boa migração. Obrigado, doutora Érica. Wellington. Obrigado a todos por estarem conosco aqui até às 20 horas, né? Obrigado, Érica, pela explicação, nossa especialista tributária em outras áreas também. Obrigado aí ao time da Energisaprev, dizer que a gente fica à disposição de todos, a gente está aqui para ajudar na migração, esclarecer, enfim. Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Obrigado, Wellington. Amigos e amigas, obrigado aí.
continue com a gente, ligue. Temos aí os canais 0800, o WhatsApp hoje em dia que é muito fácil. Manda um oi, faça pergunta. Se não respondemos com clareza alguma que tenha sido feita, foi que nós depreendemos da pergunta, e nos procure, não só virtual como presencial. Nós estamos no Acre, em Rondônia, em Sergipe, em Minas Gerais, com um time preparado para esclarecer todas as dúvidas. Essa live estará gravada no nosso site e também no YouTube. Caso queiram revê-la, acredito que amanhã, já no final do dia, ela já estará disponível nos 2 canais. Obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos, e analisem com carinho, é uma decisão pessoal, como vimos aqui, o regime tributário, o contexto, a idade, os projetos de vida são individuais. Então, o que é bom para o seu colega pode não ser para você. Busque a melhor decisão para o seu contexto. Obrigado, gente. Uma boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau.